Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Professora Rô. Eu sou Rosária Castilhos, a professora do Bate-Papo Inclusivo com a Professora Rô. Agradecendo muito a todos e a todas, e eu espero que vocês gostem muito da palestra de hoje. Vamos ver quem será? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou João Pedro e vim aqui apresentar a professora Luciane Frazão. Ela vai apresentar os temas inclusão, modalidades de aprendizagem e psicopedagogia. Ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação especial e doutora em educação com ênfase em educação inclusiva. Aproveite muito tudo que ela tem a falar. Anote, eu tenho certeza que isso vai agregar muito ao seu conhecimento. Olá! Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a minha querida Rosária Castilhos e a comissão organizadora desse evento pela oportunidade de trocarmos informações e dialogar a respeito da psicopedagogia. O Seminário Psicopedagogia e Inclusão é um seminário muito importante, muito significativo, para que então possamos cada vez mais alinhar práticas mais assertivas, mais exitosas a respeito dessa caminhada da psicopedagogia. Bom, então deixa eu me apresentar, né? Sou Luciane Frazão, sou pedagoga, especialista em educação especial, psicopedagoga e doutora em educação. A minha trajetória profissional e a minha formação, né, elas estão relacionadas ao trabalho que desenvolvo há mais de 20 anos com pessoas com deficiência. Toda a minha trajetória profissional tem sido baseada, fundamentada nas vivências e nos estudos que tenho feito envolvendo o público de pessoas com deficiência. Ao longo desse processo, muitas foram as oportunidades de aprender mais e de consolidar práticas mais assertivas, mais exitosas a respeito desse público, que me fez aprender muito. Isso não significa que a gente saiba tudo, né? Mas o ponto positivo é que a gente pode, então, estar dialogando sobre algumas temáticas que eu considero bem importantes, né? Fundamentais para que a gente possa caminhar para uma prática psicopedagógica cada vez melhor. Então, nesse momento, a temática que eu trago para vocês é a temática das modalidades de aprendizagem. E o quanto eu acho que esse tema ele é importante para a nossa relação do psicopedagogo com a inclusão, né? Quando nós falamos de inclusão, nós estamos falando não só de pessoas com deficiência. Eu gosto muito de fazer essa contemporização, né? O recorte que eu faço com esse público tem muito a ver com a minha trajetória profissional, com as minhas experiências. Mas quando nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando da participação de todas as pessoas com ou sem deficiência, mas que por alguma situação específica encontrem barreiras, dificuldades para prosseguir com os seus processos sociais, os seus processos de inclusão na sociedade de uma maneira geral. Quando nós trazemos, então, essa discussão para a área da educação, nós, então, trazemos uma discussão sobre todo esse alicerce, toda essa caminhada que, então, faz com que nós olhemos para esses indivíduos, olhemos para esses sujeitos que encontram algum tipo de dificuldade, alguma barreira, e de que forma, então, nós podemos eliminar, né, que é sempre o ideal, ou então minimizar essas barreiras para que eles possam prosseguir. No âmbito da educação, o modelo social, ele se organiza em 4 fundamentos básicos: o da educação inclusiva, dos ambientes inclusivos, da acessibilidade e da rede de apoio. O que é esse modelo social? É um modelo que faz com que nós olhemos para cada aspecto da sociedade como um todo e entendamos que não é a pessoa com deficiência, não é a pessoa que encontra alguma limitação no seu processo de aprendizagem, de inclusão social, de acesso aos direitos que precisa se adaptar. Mas nós, sociedade como um todo, é que precisamos criar os instrumentos, as estratégias para que essas pessoas efetivamente se sintam incluídas e participem. Sintam-se incluídas participando de todos os processos.
Então, quando nós trazemos esse modelo social de reorganização, né, da sociedade para a escola, nós então estamos falando de uma escola que precisa rever o seu currículo, que precisa rever a sua avaliação, que precisa rever a sua metodologia de ensino. Nesse ponto, nós estamos então falando dos processos do conhecimento que está atrelado à educação inclusiva. Quando nós falamos do ensino colaborativo, dos ambientes inclusivos, não só porque você tem no mesmo espaço físico pessoas com ou sem deficiências, pessoas com ou sem algum tipo de dificuldade no seu processo de aprendizagem, mas é porque nós estamos nos pautando num ensino que é mais colaborativo, nós estamos nos pautando em materiais específicos que promovam essa aprendizagem, que promovam essa participação. Quando nós pensamos em acessibilidade, nós não estamos falando somente da acessibilidade física, acessibilidade arquitetônica, não estamos falando somente, né, das rampas, das portas mais largas, ou mesmo das barras. Nós estamos falando de uma acessibilidade atitudinal também. Como eu me organizo para me comunicar com esse sujeito, como eu me organizo para entender as necessidades desse sujeito, né? E como eu, enquanto pessoa, posso melhor apoiar esse processo inclusivo. E, por fim, mas não menos importante, o que é a rede de apoio, né, dentro desse modelo social? E eu trago até um destaque para esse ponto, porque é onde eu vejo uma atuação muito eficaz da psicopedagogia. A primeira rede de apoio, com certeza, é a família, que está com seu filho, com a sua filha, enfim, com seu sobrinho, com com seu parente, que precisa naquele momento de uma atenção, né, mais individualizada, mais focada. Como é que essa família se organiza nos vários campos de atuação? E aí, para dar apoio na escola, para que esse sujeito chegue à escola, para que esse sujeito chegue às terapias, para que esse sujeito tenha acesso, né, a seus espaços de direito, e como, então, os outros profissionais eles conseguem se comunicar, se articular e alinhar as suas ações para dar suporte a esse sujeito. E aí, a psicopedagogia, ela se encontra como rede de apoio à inclusão. Ela se encontra como rede de apoio à inclusão na esfera educacional, porque através dos seus conhecimentos, através da maneira como o psicopedagogo entende a construção de conhecimento, ele pode dar um apoio significativo aos processos educacionais que acontecem em diferentes espaços, seja na ambiência familiar, seja num ambiente escolar. Então, o papel da psicopedagogia na inclusão, né, está voltado para entender a equidade das ações, as oportunidades que são criadas para esse sujeito aprender, para esse sujeito desenvolver a sua construção de conhecimento, atrelado a isso, né, ao pleno desenvolvimento da sua aprendizagem, como é que esse sujeito se desenvolve, não sendo comparado a outras pessoas, não sendo comparado a outros pares, né, da mesma faixa etária, mas como é que ele se desenvolve a partir da singularidade do ser, desse sujeito que apresenta algumas facetas, que apresenta algumas barreiras, e aí eu vou gradativamente contemporizando, eliminando ou minimizando essas barreiras para que esse processo de aprendizagem possa continuar se desenvolvendo de uma forma mais plena possível. E eu trabalho com a flexibilização, né? Eu preciso entender que diferentes estratégias, diferentes materiais, diferentes papéis precisam ser reorganizados para que esse sujeito, então, possa trilhar um caminho mais assertivo no seu processo de desenvolvimento. Então, equidade, pleno desenvolvimento e aprendizagem, flexibilização, são alguns dos pilares que o psicopedagogo vai estar calcado para poder participar desse processo inclusivo como um real apoiador nesse sentido. Mas, então, como é que nós podemos fazer isso? Como eu disse para vocês, uma das temáticas que eu acho que é muito interessante para que o psicopedagogo dê suporte, para que ele entenda, é a temática das modalidades de aprendizagem. Então, do que é que nós estamos falando especificamente? Nós estamos falando de como que esse sujeito aprende.
Muitas das vezes, né, muitas pessoas pensam em aprendizagem só quando você está na ambiência escolar. Mas existe um processo anterior mesmo da chegada desse sujeito na escola. A modalidade de aprendizagem, ela vem sendo construída desde o momento em que esse sujeito nasce. Ele vai, então, passando por diferentes situações do seu cotidiano, onde ele recebe informação de diferentes canais, o canal visual, o canal auditivo, o canal olfativo, o canal tátil, e vai ter sempre um canal que vai lhe trazer uma proximidade maior de receber essa informação, de decodificar essa informação e de então dar uma resposta. Nas imagens que eu trago para vocês nesse momento, olha as situações que nós encontramos, né? Numa primeira imagem, né, como essa daqui, nós temos duas pessoas dialogando, e vocês podem perceber que o rapaz está fazendo algum tipo de apontamento no livro e dialogando, né, com a menina. Depois, nessa imagem com essas três crianças mais acima, nós vemos um livro com várias ilustrações, né? E aparentemente ali nós temos três crianças dialogando sobre essas ilustrações que aparecem no livro. E na imagem mais abaixo, nós temos então quatro sujeitos, né, que estão sobre uma terra, sobre um espaço livre, um espaço aberto, vivenciando diferentes situações corporais, e dessa forma, todos eles aqui estão dialogando sobre alguma informação, né? Estão conversando, estão observando, estão vivenciando, ou seja, nesse momento, o seu corpo, através dos seus diferentes canais, está processando a informação de forma diferenciada. Então, para aquele que fala, para aquele que argumenta, há um processo, né, de informação, de processamento de informação, de construção de conhecimento acontecendo. Para aquela que escuta e dialoga com o visual e com o auditivo, há um outro processo acontecendo. Para aquele que coloca a mão na terra, há um processo diferenciado. Para aquele que visualiza o outro tocar na terra, há um outro processo. Ou seja, em cada uma dessas situações aqui, todos estão participando, mas estão compreendendo aquela mesma realidade em formatos diferentes, porque as diferentes modalidades estão sendo percebidas naquele momento. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que a construção, ela é uma construção singular. Ela é uma construção que ela perpassa mecanismos diferenciados de indivíduo para indivíduo. Então, cada indivíduo, né, cada pessoa vai apresentar uma modalidade de aprendizagem diferente para a mesma situação. Nós precisamos, enquanto psicopedagogos, compreender como é que essa modalidade de aprendizagem funciona para o processo de construção do conhecimento do dia a dia. E aí eu deixo aqui embaixo nessa setinha esse link do questionário VARC, né? Para quem quiser fazer uma autoanálise do seu próprio processo de aprendizagem. Será que eu sei como é que eu aprendo? Será que eu consigo identificar quais são os meus canais que processam melhor a informação que me chega? Por exemplo, né, vou me dar como exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente visual, tenho uma memória visual muito boa, o meu canal visual é muito significativo. Então, de uma maneira geral, quando eu estou participando de uma atividade, quando eu estou lendo um livro, eu tenho a necessidade de fazer alguns registros por escrito desse livro. Quando eu, então, preciso organizar a minha rotina diária, eu tenho a necessidade de fazer registros por escrito, num papel, e aí eu mentalizo, né, eu memorizo aquele papel com as minhas atividades diárias. Quer dizer, eu já consegui identificar qual é a minha modalidade de aprendizagem. E dessa forma eu vou me organizando no meu cotidiano para continuar construindo o meu conhecimento. Então fica aqui esse questionário, tá, online. Ele é muito interessante porque ele traz uma série de perguntinhas do nosso cotidiano, né, das nossas vivências, e depois que nós terminamos de responder essas perguntinhas,
ele traz para a gente uma análise, né, uma avaliação daquilo que pareceu mais preponderante a partir das respostas que foram dadas. É interessante para a nossa autoanálise mesmo, mas também é interessante para que a gente esteja dialogando com outros pares, ou mesmo, né, com as crianças, com os adolescentes, com os aprendentes com os quais nós convivemos. Mas, enfim, como eu disse para vocês, a modalidade de aprendizagem ela começa a ser construída a partir do momento que a gente nasce. Então, o nosso primeiro núcleo de construção de conhecimento é a nossa própria família. Essa modalidade de aprendizagem ela vai, então, começando a ser identificada a partir desse momento, na relação que se estabelece com a família, né? De que forma a família lida com as informações do meu cotidiano, né? Os meus pais, os meus avós, as pessoas que fazem a maternagem desse sujeito, qual é o formato que eles vão dando para essas primeiras relações, para essas primeiras aprendizagens. Eles têm por hábito o diálogo e fazer junto? Eles têm por hábito somente a fala, somente a orientação de forma verbal? Eles têm por hábito fazer pistas visuais para ajudar na compreensão dessa construção, do estabelecimento de regras? Então, o formato como essa família vai dando inicialmente já vai ajudando a construir a modalidade de aprendizagem desse sujeito. E aí é muito importante da gente perceber, da gente conseguir perceber como circula esse conhecimento, né? O que está próximo e o que está distante do conhecimento desse indivíduo desde quando ele é um bebezinho. Então, entender essa família, no primeiro momento, é algo muito interessante, é algo muito importante para que a gente esteja, então, trabalhando com essas modalidades de aprendizagem. Entender essa modalidade enquanto psicopedagogo dá, então, um primeiro passo para que a gente se oriente no trabalho do processo de correção. Porque nós, psicopedagogos, enquanto constituídos a partir das barreiras, das dificuldades de aprendizagem, a partir de compreender as necessidades que aquele sujeito tem, para que ele, então, possa estar continuando, né, a aprender, continuando a construir o seu processo, né, pautar o nosso trabalho na compreensão do que é uma modalidade de aprendizagem e de como aquele sujeito, de como aquele aprendente que convive conosco consegue construir, é um primeiro passo para que a gente, então, possa elaborar um plano de ação mais assertivo, né? A discussão sobre modalidades de aprendizagem é uma discussão muito interessante a partir dos estudos da Sarah Paim e da Alicia Fernandes. A Alicia Fernandes tem um livro chamado Inteligência Aprisionada, que para mim é um livro básico, uma leitura básica para todo psicopedagogo, né? Entender como essa inteligência funciona, entender como essa inteligência é construída, segundo a Alicia Fernandes e a Sarah Paim, é o primeiro processo de entender como que essas modalidades de aprendizagem são construídas. Como é que esse interior, né, como é que esse sujeito dialoga com esse conhecimento. E aí, através desse diálogo, nós podemos entender como é que se equilibra a relação do corpo, né, desse desejo por aprender, né, desse emocional, e aí as funções cognitivas vão ali se entrelaçando nesse momento, né, dessas relações do que está presente, do que está ausente, do que esse sujeito tem acesso a partir dos seus canais sensoriais. Será que, pelo fato de eu ser uma pessoa mais visual, né, e aí novamente eu me colocando como exemplo, será que o fato de eu ser uma pessoa mais visual, isso significa que aquilo que vem pelo meu canal auditivo eu bloqueio? Eu não entendo? Ou eu entendo num formato diferente do que quando vem pelo meu canal visual? Fica aí, então, uma pergunta, né, para a gente poder entender como é que essa questão da modalidade de aprendizagem, né, funciona para a nossa organização. E aí, além, né, de estarmos com a família, de dialogarmos com a família, de fazermos essa compreensão, de podermos observar diferentes ambientes onde esse indivíduo, onde esse aprendente está convivendo,
né? Como eu falei, a família, o espaço escolar, um espaço de recreação, um parque, outras relações, né, com outros pares, com pessoas de diferentes idades, eu aqui enfatizo a hora do jogo, né, o momento de ludicidade, né, esse momento em que nós temos a ludicidade e a aprendizagem dialogando, como é que a EOCA, como é que esse momento, como é que essa sessão ou essas sessões, né, porque quem foi que disse que a gente só faz a EOCA numa única sessão, mas enfim, como é que esse momento do jogo ele pode ser cada vez mais assertivo quando nós multiplicamos as linguagens que são ofertadas naquele momento, né? Nós temos, então, um repertório de materiais a serem utilizados nesse momento, mas como é que eu vou dando, né, mais outros materiais, outras linguagens, outras possibilidades para cada vez mais ampliar esse leque, né, com esses materiais. E aí, o que é que eu me baseio para poder estar ampliando essas linguagens? Que elementos são esses que eu trago para esse momento que me ajudam também a identificar a modalidade de aprendizagem desse sujeito? A criatividade, a imaginação, a linguagem, o formato, né, como é que essa linguagem opera, se é uma linguagem verbal, se é uma linguagem gestual, se é uma linguagem expressivamente facial, né? O tom de voz, o timbre que eu coloco, se essa comunicação é verbal, de que maneira, né, quando eu falo de criatividade, de que maneira eu disponho os materiais que são ofertados, será que eu disponho de uma maneira mais tradicional, será que eu consigo criar outros elementos e outras formas de estar usando esse mesmo material? Será que eu aguardo a orientação daquele adulto, daquele psicopedagogo que está ali comigo? Eu tenho uma atitude que ela é mais espontânea? Então, assim, esses elementos, eles vão sendo trazidos, né, eles vão sendo organizados pelo psicopedagogo no formato da sua observação, que ajuda, né, a identificar essa modalidade. Mas eu trago também a funcionalidade desses objetos como um elemento para a nossa observação, e as próprias emoções e as questões das funções cognitivas que estão ali atreladas, de atenção, de concentração, de planejamento, as funções executivas, enfim. É um momento onde o lúdico e a aprendizagem estão ali atrelados e estão nos dando pistas para que nós possamos também identificar as modalidades de aprendizagem desse sujeito. E aí eu trago aqui algumas perguntinhas que me baseiam, que me norteiam, para que eu possa, então, cada vez mais ter esse momento como um momento que traga a temática da modalidade de aprendizagem como um suporte para a psicopedagogia, né? Que perguntas seriam essas, né? Com que recursos esse aprendente tem para poder aprender? O que significa o conhecimento e o aprender para a família e para esse sujeito, né? Para esse aprendente que está dialogando comigo, que está convivendo comigo? Qual é o papel que lhe foi designado pelos seus pais em relação à aprendizagem? Qual é a função do não aprender para esse espaço, né? Esse momento de ludicidade? Qual é a sua modalidade de aprendizagem, como eu falei para vocês? Eu consigo identificar qual é o canal que se torna mais soberano, que se torna preponderante, e aí eu acho importante nesse momento colocar para vocês que todos os canais eles estão abertos, todos os canais eles estão funcionando de alguma forma, mas vai ter um canal que ele vai ser mais, né? Ele vai chamar mais atenção, ele vai ser preponderante mesmo, como eu falei, como um canal que chega mais próximo, que aumenta, né, a velocidade de informação, decodificação e resposta àquele processo de aprendizagem que eu estou vivenciando, né? Qual é a posição, né, frente ao que é dito e ao que é de segredo? E qual é o significado particular dos sintomas que esse sujeito está me apresentando? Tendo, né, essas perguntinhas para me ajudar, eu consigo também trazer a modalidade de aprendizagem como um suporte significativo para esse momento, né, para essas vivências.
E, por fim, eu trago aqui para vocês uma experiência, né, enquanto rede de apoio à inclusão, num momento em que esse sujeito, o aprendente, estava no espaço da sala de aula, né? A queixa que me tinha sido trazida pela escola era da dificuldade de fazer desse sujeito participar das atividades que eram propostas em sala de aula. E aí, nessas fotos que eu trago para vocês, foi um momento em que ele conseguiu participar com muita assertividade por conta de todas as situações que foram criadas. E vocês podem perceber que há um coletivo ali participando. Então, se torna bem mais inclusivo, não só quando eu foco para aquele sujeito aprendente que está convivendo comigo, mas quando as ações, quando as estratégias que são criadas, que são construídas, elas então envolvem a participação de todos os alunos, de todos os sujeitos que ali fazem parte. Então, essa atividade, né, para ser bem desenvolvida, ela então envolveu várias tarefas, tá? Várias etapas para essa tarefa. Em cada etapa, nós tínhamos preponderantemente um canal de recepção de informação. Em algum momento foi o canal visual, em outro momento foi um canal auditivo, em outro momento um canal tátil, em outro momento um canal sinestésico. E assim, todos aqueles que estavam nessa situação de aprendizagem puderam participar de uma forma mais efetiva, tá? Então, eu quis compartilhar com vocês essa vivência, porque eu acho que ela é extremamente significativa. Bom, como o nosso tempo é um tempo curto, né, eu quis trazer para vocês algumas informações e pelo menos uma prática vivenciada enquanto psicopedagoga, enquanto rede de apoio. Fica aí o meu contato, meu e-mail, caso alguém queira ampliar esse debate, caso alguém tenha o desejo de dialogar mais um pouquinho sobre esse assunto. Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento pela participação desse momento e tenho certeza que o seminário será de muita riqueza por conta de todos aqueles que estejam participando. Muito obrigada, um beijo e até um próximo momento. Muito obrigada por você estar aqui conosco até agora, acrescentando conhecimento, agregando conhecimento. Maravilha, maravilha. Não deixe, se não esqueceu de dar o like, né? De se inscrever no canal, né? Isso. E faça também os comentários no grupo do WhatsApp. Obrigada, um beijo.